Pra quem não tá ligado, Senhorita Bira gravou um vídeo em 2 partes. Agora a gente vai pra segunda parte, que tem um pirula de duração. Então pegue sua aguinha, sente aí, porque nós vamos agora de Senhorita Bira com É o Nosso Fim, parte 2. A ideologia e o bem comum. Simbora! Nem Ciro Gomes, nem ninguém tem capacidade de lidar com o Congresso Nacional. Um presidente não consegue fechar o Congresso Nacional, mas o Congresso Nacional consegue tirar um presidente. O meu querido Ciro Gomes se apresenta como uma alternativa ao que ele chama de polarização odienta. Ele estaria a serviço do bem comum. Mas o que é o bem comum? O que é o bem comum? É uma boa pergunta, hein? Acho que a grande pergunta é o bem comum pra quem? Eu tinha um brother que ele falava uma frase que eu nunca esqueci. Ele falava assim, esse fulano é gente boa, por da raça dele. O algoritmo da imagem. Uma das coisas que mais me doem hoje, minhas amizades, é entender que não existe o bem comum. Eu, que tenho uma forte influência de Durkheim, entendo que vivemos em uma sociedade de solidariedade orgânica. Nós somos diferentes. Não há na nossa sociedade uma moralidade comum. Nós não nos parecemos. Não há só o meu ponto de vista em jogo. A sociedade não tem só a sua visão e a do seu grupo. E nós estamos na pós-modernidade. Eu acho que todos esses influenciadores de esquerda deveriam se voltar um pouco ao estudo da pós-modernidade, do que os autores do Ocidente escreveram a partir dos anos 70 e 80. Mas a questão é exatamente essa. Mesmo que esses influenciadores de esquerda se voltassem a estudar a pós-modernidade, não faria diferença nenhuma. Eles são marxistas e a pós-modernidade ataca as metanarrativas, as visões totalizantes do mundo. Isso nos leva a exatamente esse ponto. Não há o bem comum, não há conciliação. Você, garoto esquerdista, que só tem amigos esquerdistas, vocês aí do chat aí, ó, que mora na Santa Cecília e tem amigos gays que amam a Charli XCX, está dizendo nas redes sociais: você não tem útero, macho, não opine sobre o aborto. Enquanto isso, metade das mulheres do Brasil querem que quem aborte vá preso. Ainda na pandemia, em agosto de 2020, eu fiz um vídeo no meu Instagram sobre o caso da menina de 10 anos, vítima de estupro, que faria um aborto legal. Na porta do hospital, inúmeros manifestantes políticos e fundamentalistas religiosos gritavam, xingavam, hostilizavam uma criança que já tinha sido traumatizada. Uma criança de 10 anos foi estuprada pelo próprio tio e engravidou. Quando você vê uma história como essa, gente, é muito forte. Essa menina passou o pão que o diabo amassou na mão desse homem, que não era um monstro, deixo claro, ele era um homem comum, como seu pai, como seu avô, como seu melhor amigo. A gente tem que desconstruir essa imagem de, ele era um monstro. Não, ele é um homem comum. Mas o que mais me impressiona nesse caso específico é que essa menina foi abusada dos 6 aos 10 anos, segundo a Gazeta. E só se viu livre ao engravidar, porque assim conseguiu contar às autoridades que ela estava sendo abusada. Ela foi para Recife fazer seu aborto legal, autorizado pela justiça, porque seu próprio estado, Espírito Santo, se negou. Na porta do hospital, um bando de palhaços, para não falar outra coisa, porque no português do povo ia ser filhos da puta, eu não podia xingar, que eram parlamentares evangélicos, é claro, e fundamentalistas religiosos de grupos pró-vida. Eu tenho até o nome aqui, porque eu gosto de bater tambor para louco dançar. Olha aqui, são os deputados Clarissa Tércio e Joel da Harpa, que é nome de doido mesmo. Joel da Harpa. É nome de doido. Estamos aqui no cisão da criança e a tentativa de se fazer o aborto. Clarissa de Tércio, a única coisa que ela quer é capitalizar politicamente. Uma garota de 10 anos foi estuprada e ela tá aqui, fazendo vídeo para alimentar as redes sociais. Para essa gente, não. Não há o bem comum. E essa gente está governando o seu país. E essa gente, diferente de nós, tem número, tem força política. Estão crescendo sob a teologia do domínio. É outro ponto que eu não vejo ninguém falar. Eu já denunciei aqui no meu canal, o The Intercept fez reportagem e eu não vi outros influenciadores de esquerda falando, denunciando a teologia do domínio. Pô, tá aí, isso é verdade. A teologia do domínio é uma parada que eu quero falar a respeito. O problema é que eu, literalmente como um youtuber reagente, né, eu encontrei pouco material a respeito. Mas tem um cara do Twitter, eu esqueci o nome dele agora, que ele tá fazendo uns vídeos a respeito. São uns vídeos um pouquinho maiores, mas eu acho que vale a pena a gente ver. Eu cheguei a ver o primeiro,
E, cara, é muito esclarecedor, assim. Acho que vale a pena a gente estudar mais a respeito disso. O plano de dominação evangélico que foi literalmente escrito. Nós estamos vendo policiais militares indo para cultos da Igreja Universal durante o expediente. Desde 2018, o projeto universal nas forças policiais, chamado de UFP, está oferecendo o que chama de assistência espiritual às forças de segurança do Brasil. A Universal cede seus templos para eventos, oferece cafés, bíblias e os livros religiosos do conglomerado de Edir Macedo, além de palavras de fé. Policiais e militares de todas as patentes participam, inclusive no horário de serviço, de farda e usando suas viaturas. Nós estamos vendo Bíblia. Cara, é um plano muito perfeito, né? Olha só, eu sou legal. Vem pro culto aqui, vocês. Cara, isso tem um peso, mano. Sendo distribuídas para as Forças Armadas do Brasil. E no máximo, essas notícias são replicadas, mas ninguém fala do ponto fundamental, a teologia do domínio. A igreja evangélica tem realmente um plano de dominação da política, da mídia, do espírito do Brasil. E eles estão conseguindo, porque eles têm tudo: dinheiro, espaço, poder, mídia, público, apelo, comunicação, que causa identificação. Um país com insegurança pública, em que o cidadão não sabe se volta para casa, ele precisa da proteção de Deus. Exatamente. Inclusive, cara, é por isso que a esquerda... Olha, eu vou criticar a esquerda. É aí que a esquerda erra. Quando ela começa a criticar esses pontos de contato da direita com a esquerda, só criticar e não procurar se infiltrar. Se infiltrar, não sei se é a palavra correta, mas, cara, eu acho que é plenamente possível você ser de esquerda e você ser evangélico, tá? Não acho que é o contrário. Então, cara, eu acho que nós temos que ter, nós como esquerda, temos que ter mais pastores de esquerda que possam combater isso, possam mostrar um cristianismo, e eu vou dizer aqui como alguém que estudou durante muito tempo, um cristianismo saudável, meu amigo. Acho que é possível. Então, nós precisamos aumentar os nossos pontos de contato. Por quê? A pessoa que é cristã, cara, ela não vai abrir mão disso, mano. E ela, quando eu digo que ela não vai abrir mão disso, é muito mais difícil para ela se aproximar do esquerdista que é ateu. É muito mais difícil do que esperar uma mudança daquele pastor. Porque o cristianismo é isso, é sobre esperar a mudança das pessoas. Principalmente mudança dos seus. O cristão, ele é treinado a ter expectativa de mudança de certas figuras que ele não devia esperar de certo modo, tá ligado? Então, o parente abusivo, ele é treinado desde cedo a esperar e orar que Deus vai mudar, tá ligado? Então ele espera isso. Mas ele não é ensinado a orar e esperar que Deus vá ajudar o comunista, o esquerdista, tá ligado? Ele não é treinado pra isso. Ele é treinado a esperar que as piores figuras, os seus opressores, vão ter alguma mudança. Sendo que isso nem sempre é uma verdade, né? Inclusive, biblicamente falando, um dia Deus mandou o recado através de Moisés pro faraó: deixa o povo ir, senão eu vou matar todo mundo. E o faraó disse o quê? Tô nem aí. Então, a própria Bíblia ensina que não dá pra esperar a mudança de todo mundo, não. Mas o cristão é treinado por esses líderes que, não, você tem que esperar a mudança, cara. Vamos orar. Esse marido que tá batendo em você, vamos orar que Deus vai mudar ele. País miserável em que tudo que o trabalhador tem no final do dia é Jesus Cristo. Um país mal formado que o brasileiro não sabe o básico de português e matemática, que dirá a ciência para explicar o mundo ao seu redor. E eles estão avançando e têm muita possibilidade de chegar aonde querem. E nós? Lá na Venezuela, minhas amizades, o Maduro deu as mãos aos evangélicos, viu? Tudo isso que a esquerda denuncia aqui no Brasil, o Maduro abraçou. É a pós-política. Não temos mais como definir o mundo como foi na modernidade. Esquerda e direita são borrados. Os políticos da bancada do boi e da bancada da Bíblia se misturam, estão de acordo, são contrários a avanços. A incrível deputada Erika Hilton, que recebeu o meu voto e continuará recebendo, acatou a solicitação do movimento VAT, Vida Além do Trabalho, para colocar as reivindicações em pauta no Congresso. Eu publicamente apoio o movimento VAT, que tem como norte o fim da escala 6x1. O pastor Marco Feliciano, muito influente no meio evangélico, respondeu da seguinte forma ao pedido. Veja só. Essa Câmara dos Deputados se debruça sobre um assunto para diminuir a jornada de trabalho do trabalhador brasileiro. Parece que para 4 dias da semana e diminuir ainda para 6 horas de trabalho. Eu acho isso uma excrescência, pessoalmente falando, né? Acho que o ser humano ele é digno do seu trabalho e todo trabalho dignifica o homem. E nós... Essa frase, o trabalho dignifica o homem, veio da onde? Tá?
Porque te fazem muito... Ou você que é evangélico, ó, te fazem acreditar que isso é bíblico. Isso não é, tá? Não é mesmo. Nós temos um país que precisa crescer. E só há crescimento se houver trabalho, democracia. O país precisa crescer, tá? O problema do crescimento do Brasil não tem a ver com trabalho, a gente trabalha muito. O problema do crescimento do Brasil tem a ver com exploração, que nós somos literalmente exploradaços por uma classe aí superior, política, que explora a nossa mão de obra, explora os nossos impostos, da qual o pastor Marco Feliciano faz parte. Democracias sérias e maduras como os Estados Unidos. E aí eu te pergunto aí, você sabe qual é a carga horária de um deputado? Você sabe que eles trabalham só de terça a quinta? Ele vai te falar que não, que ele tá visitando as pessoas, que mas a gente sabe que isso é balela, tá ligado? América, como o Japão, todas as pessoas trabalham até a exaustão para verem a prosperidade, a riqueza. E nesses países que ele citou aí, Japão, as pessoas trabalham tanto que elas se jogam dos prédios, tá ligado? As pessoas se matam porque elas trabalham. E tudo mais. Para mim, para nós, o PL, inclusive, o maior método de trabalho social ou de ação social que o governo possa fazer para o ser humano é dar a ele trabalho. Antes de... O seu pastor quer você como? E o Pix? Nada ainda. Aí, ó, Marco Feliciano quer que você trabalhe mais, tá pouco, senão o país não cresce, é isso. Todo esse caminho que me levou a fazer esse desabafo em forma de vídeo hoje, eu diria que Érica e o Movimento VAT erraram. A reivindicação que foi levada foi o fim da escala 6x1 e a diminuição da carga horária de trabalho. Ora, se o trabalhador brasileiro está trabalhando 6 dias na semana, como é aceitável pedir que isso mude e ainda diminua a carga horária? É óbvio que isso não vai ser aceito. Vamos devagar. Primeiro, o fim da escala 6x1, que acho que é aceitável, que é o bem comum para o trabalhador brasileiro, mas não existe o bem comum. Quando eu mostrei essa fala do Marco Feliciano no meu curso, um aluno meu muito querido disse: ué, como o povo aceita isso? A resposta, minha amizade, é que o povo acredita nisso. Herbert Marcuse já tinha dito que qualquer possibilidade de rebelião, de revolução, havia morrido, porque o trabalhador passou a acreditar no sonho americano. O brasileiro realmente acredita que ele vai conseguir chegar lá se trabalhar duro. Ele realmente acredita que quem tem 150 milhões de reais na conta é porque trabalhou. E ele não deve ter inveja, deve trabalhar. Não é esse o adesivo que o pobre coloca quando compra o seu Celtinha preto? Não me inveje, trabalhe. O motorista do Uber acredita que é o seu próprio patrão. Eita. Vender bolo de pote virou empreendedorismo. Inclusive tava uma discussão no Twitter. Mais uma discussão. Eu tô trazendo discussões do Twitter pra vocês. Que tem uma proposta do Congresso aí de carga tributária pra motorista de Uber de 26%, né? Afinal de contas, no SLT, né? E aí os caras estavam tudo puto, que absurdo, que absurdo. E aí um cara comentou, o cara é economista, ele falou assim: ora, mas se todo mundo paga, por que os caras do Uber não querem pagar? E aí começa o dedo no que eu gritaria, né? Mas eu acho que em relação à escala 6x1, eu acho que simplesmente chegar com a pauta no Congresso é fraco, estrategicamente falando. Porque eu acho assim, político se move por uma coisa, galera. Político se move por intenção de voto. Então eu acho que o estratégico seria, você junta lá um monte de assinaturas que precisa, junta uma pauta e chega pra uma base de deputados e fala assim, você quer ser a pessoa que vai representar essa galera? Se você for essa pessoa que vai representar essa galera, você tem uma vantagem aí. Um ponto de contato com essa galera. Porque você só jogar no Congresso e o Congresso é turvo, essas sessões acontecem e a gente não vê, os caras vão votar o que eles quiserem, que é o que o Marco Feliciano tá fazendo. Se você não conseguir comprometer uma base política logo no começo e falar assim, vai ser você, então nós estamos contigo, no sentido eleitoral. Você não vai conseguir isso, porque chega lá, ninguém tá vendo, os caras falam o que quiser, que é o que estão fazendo aí, ó. E essa mensagem, ela chega onde eles querem que cheguem, que é nos empresários que são os patrões que vai falar, é isso mesmo, quero que os caras trabalhem mais, porque o seu patrão quer que você trabalhe mais. Luciano Huck chegou a dizer que o tripé da economia brasileira é Uber, bolo de pote e venda de cosméticos. Isso é um projeto dos empreendedores, não só a Faria Lima, ou os bairros ricos do Brasil afora, mas... Caralho, olha essa pose do João Dória aqui. parece um display, né? Aqueles negócio de porta de cinema assim, ó. Os empreendedores na base da pirâmide, nas favelas, nas comunidades, um projeto que fale. Ó o Haddad, o Tachad. De verdade, com um verdadeiro tripé econômico brasileiro, que é Uber, bolo de pote e venda de cosméticos. Essa que é a... Cara, ó o Ciro Gomes, bicho, o Ciro Gomes já sorriu, ó. Acaba, pelo amor de Deus! O Ciro Gomes, porra, eu queria muito... Acaba, pelo amor de Deus, acaba! Eu queria muito ver... Acaba, pelo amor de Deus!
que o Ciro Gomes falou depois disso? realidade do povo. Luciano Huck, esse que tem uma mansão de 2.400 metros quadrados. Vocês lembram que uma vez vazaram a fatura de cartão de crédito do Luciano Huck, do Itaú? 250 mil reais. Tem anos isso já. 250 mil é só o cartão dele. Isso equivale à área de 20 terrenos comuns, onde nós trabalhadores moramos. A ideia de que O Whindersson foi na casa do Luciano Huck e falou que ele tem uma pedra no banheiro. Sabe Deus por que motivo? Ele tem uma rocha no banheiro. político rico não rouba esteve presente na fala de Cláudia Raia para a campanha de Fernando Collor. Minha gente, só um grande homem pode ser um bom político. E o Collor é um grande homem. Ele tem dignidade, educação, ele tem cultura, ele é sério, íntegro. Ele é um homem bem nascido que não precisa do dinheiro do povo. Caralho, hein? Olha aí. Ai, vai isso. Coloca a mão pro político mesmo. Ele é o presidente que o Brasil precisa. Ele é o presidente que a gente merece. E está presente hoje nos influenciadores que apoiam Pablo Marçal. Perguntam ao influenciador: Pablo Marçal será um bom prefeito? Ele responde: pense comigo, o salário do prefeito de São Paulo é de 27 mil reais. Isso não paga nem os IPVAs dos carros dele. Não paga... Bicho, mas isso é de uma inocência. Aí, ó, deixa eu falar pra você. Bota a coisa na sua cabeça. Ninguém trabalha de graça. Pensa. Se tem uma coisa que é realidade. Rico nenhum trabalha de graça. O seu patrão te dá uma coisa de graça? Nenhum. Por que você acha que esse homem rico aí vai trabalhar de graça? Não vai. E outra, se o cara tá trabalhando e não tá recebendo, algo errado não está certo, gente. É óbvio, cara. Ninguém vai doar seu tempo sem ter algo de volta. Olha, eu trabalhei na campanha de um candidato que ele era a Polícia Federal. E aí, o discurso dele é: se for eleito, eu vou abrir mão do salário. Aí tu fica: oxi, como assim? É porque funciona assim, no caso dos funcionários públicos. Ao ser eleito, ele precisa optar por um dos salários. Ele não pode receber os dois. É óbvio que o cara vai receber um salário maior. Porque o salário dele de Polícia Federal era maior que o de prefeito. Cara, eu lembro que na época ele me contou que só o VA dele era 4 mil reais, amigo. Só o VA. Por que será? Aí o cara vai abrir mão disso pra ser salário de prefeito, de vice-prefeito? Claro que não, né? Mas ele não é bobo. Agora pergunte em quanto o patrimônio dele mudou em 4 anos. Vai lá na justiça eleitoral pra todo mundo ver. Não paga nem a gasolina do helicóptero que ele voa. Não paga nem o salário de um dos pilotos do avião dele. Não paga nem o que ele gasta com seus seguranças particulares. Não paga nem o que ele gasta de escola para os filhos dele. Os 4 anos de salário de prefeito não pagam nem o relógio que quebrou no chão de um evento. Além disso, a prefeitura de São Paulo fica num prédio velho, bem inferior à casa que ele mora. Aí a pergunta pro inocente: quanto a prefeitura de São Paulo movimenta em grana, tá? Parte do padrão do escritório dele e tem funcionários da prefeitura menos qualificados que os executivos que trabalham para ele. Aliás, o Pablo deve ter pelo menos uns 30 funcionários que ganham mais que o prefeito de São Paulo ganha. Duvido! Talvez mais. Tem noção do tamanho da loucura que é... desculpa. Tem noção do tamanho da loucura que é alguém que está nesse patamar decidir ser funcionário público como prefeito? Alguns dizem: o cara é rico e agora ele quer poder. Poder de quê? Poder de ser síndico de uma cidade com um monte de políticos de Cara, quem pensa isso é de uma inocência. Ó, não acredita nisso não, gente. Não acredita mesmo. Oposição e jornalistas enchendo o saco? Poder ele tem hoje de fazer o que quiser sem dar satisfação a ninguém. Meu amigo, ó, gente, o poder político é algo tão poderoso que... Ó, aqui, ó, o Chocolate que trabalha em campanha política. Eu vi um governador de estado, de família que tá no poder há anos. Pensa aí vocês. Eu vi ele ir pro interior de uma cidade do Brasil sentar debaixo de um pé de manga pra falar com um cara. Sabe por quê? Porque esse cara era tão poderoso quanto. E era importante pra ele numa eleição. Poder importa pra caralho, irmão. Outros dizem: ele quer roubar. Roubar o quê? Se o cara já tem dinheiro suficiente para suas próximas gerações? Esses doidos que fazem essas loucuras fazem porque geralmente têm vontade de ajudar. Espero que ajude e faça diferença. Se ele pode ser um bom prefeito, talvez sim. Mais do que isso, um cara do nível econômico dele ser prefeito, eu encaro como uma obra de caridade. Quase uma penitência em favor da cidade. O povo brasileiro acredita nisso, acredita em aprimoramento, em sacrifício, em trabalho duro. O povo brasileiro quer ter a sua propriedade privada, quer gozar do American Way of Life, quer ser consumidor. E o que podemos fazer? Educar? O meu vídeo hoje é bastante
É isso mesmo. Bicho, isso é verdade, né? O povo brasileiro quer isso, cara. O povo quer ser consumidor. Infelizmente, foi isso que foi imputado na nossa cabeça durante anos. E assim, eu nem culpo muito, cara, porque nós vivemos há menos de 40 anos a hiperinflação, cara. Né? Ou seja, o brasileiro que era pobre, esse ficou mais fudido ainda. Então, ser consumidor pra ele é a materialização do tipo assim, porra, eu saí daquele sufoco desgraçado. Então eu não culpo tanto assim, tá? E fora que o PT, quando foi pro poder, lá no Lula 1 e Lula 2, ele incentivou muito o consumo também, né? Cru e bastante sincero. Nós acreditamos muito no poder da educação. Nós acreditamos muito que educando as pessoas, elas vão entender. Mas elas não vão. Não vão. As pessoas não vão pensar como você se elas forem educadas. As pessoas não chegam às mesmas conclusões. E está na hora de a gente entender isso. Exatamente. E para mim, esse exemplo, né, a constatação disso foi o efeito engenharia em crescimento no Brasil, que consequentemente culminou nessa manada de Uber, motorista de Uber. Você pode ver que, pelo menos aqui na minha região, grande parte dos motoristas de Uber, logo no começo, eram engenheiros recém-formados, porque se formaram naquela vibe do crescimento econômico que o PT trouxe pro Brasil, em relação ao crescimento da construção civil. Quando isso foi de arrasta pra cima, graças ao Odebrecht e coisas do tipo, né? Lava Jato e tal. Pedreiro ia trabalhar onde? Pedreiro. Engenheiro ia trabalhar onde? Não tinha como. Era uma análise que eu via quando eu tava prestes a escolher fazer Enem ou não. Eu já pensava assim, mano, todo engenheiro vai ter que trabalhar pra uma grande empresa. Se elas um dia, por algum motivo, pararem de crescer, não tem como esses caras trabalhar. E aí, os caras saíram da faculdade, tipo assim, ó, porque eu sou engenheiro. Porque o brasileiro tem isso, né? Ó, me formei, ó, peito pra cima. Porque eu sou engenheiro, ó, engenheiro. Quando esse mercado acabou, os caras foram virar Uber, puto. E eu escutei pessoas falando assim, nossa, porque o PT acabou com o Brasil. Eu pensando, por quê? Não, porque eu tenho um primo que se formou em engenheiro e tá dirigindo Uber. Na minha cabeça eu já pensava, mas era óbvio que isso ia acontecer. Era só você fazer uma análise de mercado. Os caras não fizeram, porque não se faz mesmo, o cara não faz. E aí é mais fácil se vitimizar, né? Isso é normal, a pessoa falar, porra, esse governo ferrou com a minha vida. Não é bem isso, né? O pobre sabe muito bem que não é bem isso. Não é que o direitista não entendeu. Ele entendeu e não concorda. Exato. Eu fiz o exercício de ver alguns vídeos do Brasil Paralelo no YouTube. Pelas minhas lentes, eu enxergava apenas falas distorcidas, retórica, nada que produzisse realmente conhecimento. Mas o que eu pude observar é que eles sabem o que nós, à esquerda, falamos. Eles sabem os argumentos, eles sabem, mas não concordam. Como evidência anedótica, trago uma sequência de tweets que mostra o que eu estou dizendo. Sim, eu estou fazendo um vídeo basicamente reagindo a tweets. Eu acho que a solução é você sair do Twitter. O cara A diz, não assumir que sua religião é a única verdadeira atesta imediatamente sua falsidade. O cara B responde que todas são falsas. O cara A rebate, o pior é que tu realmente se acha inteligente, mesmo sem sequer ter lido qualquer coisa sobre antropologia da religião ou qualquer análise histórica que não caia em materialismo. Veja, o cara A não quer materialismo. O cara B diz, a sua religião só é mais sobre suas condições de nascimento do que qualquer coisa. Você só acredita em algo porque seus pais ou comunidade ensinaram, te forçaram a acreditar. O cara A conclui, cara, é bizarro como você utiliza os argumentos que eu dava pra minha mãe, mas eu tinha 15 anos. Que coisa feia. O que eu quero exemplificar é que essa pessoa conhece o argumento, mas o recusa. Fernando Henrique Cardoso estudou Marx, participou de aulas sobre Marx, na USP. Não é como se ele tivesse ido a uma universidade particular da elite que vai torcer o nariz para Marx. Paulo Guedes estudou na Universidade Federal de Minas Gerais, num período próximo em que Dilma Rousseff também esteve lá. Eles sabem de tudo o que nós acreditamos e defendemos, mas não concordam. A escola é parte fundamental da construção do cidadão. Claro que é, por isso que atentam contra a escola, falam sobre homeschooling. Por meio da escola é possível doutrinar, sim. Isso foi feito ao longo da história. O movimento Escola Sem Partido era exatamente para isso, para fazer revisionismos históricos, para frear o pensamento progressista. Em 2015, os estudantes de São Paulo ocuparam escolas em protesto contra a reorganização da educação pública pelo então governador
ex-governador Geraldo Alckmin. No ano seguinte, Temer nos presenteou com um novo ensino médio, que continua intacto até hoje, mesmo com tantas manifestações contrárias. Quem está cuidando de nós? Educar, estudar, não quer dizer que a pessoa vai ter o mesmo pensamento que você. Precisamos educar a população para que ela veja que está sendo explorada. Olha, eu acho que a população sabe que está sendo explorada. Quando o Bolsonaro venceu a eleição, uma colega de trabalho fez uma piada. Toma cuidado, Birinha, porque o Bolsonaro tá vindo aí. É muito pouco provável que algo no governo Bolsonaro acontecesse comigo no bairro de classe média que eu morava, nos lugares caros que eu frequentava. O governo Bolsodória, que ia atirar e depois perguntar, ia atirar no filho dessa minha colega de trabalho que mora na periferia da periferia, que usa roupas falsificadas da Ciclone de camurça, ouve funk e não sabe a norma culta do idioma. Ele é o elemento que a polícia diz. Não sou eu, jantando na Alameda Santos com saltos altos. É o desejo de ser opressor. No final do ensino médio, eu estava na plataforma do metrô Santa Cruz, era horário de pico. Eu tinha ido ao cinema. Eu estava ali sentado, esperando vir um trem mais vazio. No vagão lotado, havia uma mulher negra, gorda, que me viu e começou a rir de mim, porque eu era um homem maquiado. Ela estava realmente espremida na porta, porque não tinha espaço. E ela ria de mim. Ela é uma mulher explorada, racializada, gorda e todas as implicações que vocês sabem. Ela estava num transporte público escateado e a maior preocupação da vida dela naquele momento era rir de um viado que passou batom. E sabe o que é mais triste? É porque, galera, de novo, eu vou repetir pra vocês. Infelizmente ou felizmente, eu já estive nesses lugares onde a classe média alta está. E, mano, o hobby desses caras é rir da gente. O hobby desses caras é rir da gente. E hoje eles fazem isso no Instagram, claramente. Se vocês for nos stories de qualquer cara rico aí que fala na internet, ele vai estar zoando o pobre. Ele vai estar dizendo assim, ó, são animais ou algo do tipo. É sempre assim. Recentemente eu vi um que a crítica era assim, ó. Era um vídeo de uma igreja onde uma mulher supostamente estava emocionada porque ela disse que tinha orado e tinha sentido as asas de um anjo nas mãos. E ela tava com a mão assim, falando assim, olha aqui, ó, a asa de um anjo. E aí ele tava usando o argumento de que anjos, historicamente, só começaram a ser representados como homens com asas, historicamente, recentemente. Biblicamente, anjo nunca foi retratado com asa, tá, gente? Como homens com asa. Foram retratados como homens que jantavam com os outros e como figuras mitológicas mais pra um Pokémon do que qualquer outra coisa, né? Tanto que há um tempo atrás surgiu a famosa trend do anjo biblicamente acurado, que é um monte de olhos e coisas do tipo. E aí o que ele tava tentando dizer é que o pobre que acreditava nisso porque era bobo, tá? Então ele tava rindo. Esses caras que são pró-família, tá? Que ficam aí falando que eu sou pró-família, o hobby desses caras é criticar o pobre, irmão. Então, um pobre, ao criticar a si mesmo, é muito mais uma tentativa de, olha como eu sou superior, porque, lembre-se, o rico prega o tempo todo que você tem que se espelhar nesses caras poderosos, né? Você tem que se espelhar no rico. Então é muito mais uma mimetização disso, na expectativa de que isso signifique que ele vai sair desse lugar. E não vai, cara. O lance dessa galera é rir de nós. Enquanto a gente não se ligar nisso e ficar puto, não vai mudar não, irmão. Desejo de ser o opressor. Então não. A educação não vai necessariamente fazer essa mulher entender que eu não sou o inimigo dela. Há divergências. William James, um dos maiores nomes do pragmatismo estadunidense, nos diz que a crença é útil para quem acredita. Você acredita no que é útil para você. Por que eu fiz vídeos dizendo pra você, minha amizade, não se sentir um fracassado? Por que eu disse pra você se orgulhar de onde você está e não se comparar porque tudo foi feito pra gente falhar? Eu disse isso porque é útil para mim. Assim como é útil para Paulo Cogos acreditar que os empresários podem e devem subir os preços no Rio Grande do Sul, os preços devem aumentar para refletir escassez, promovendo assim economia de recursos e atraindo ofertantes para sanar a falta deles. Vocês estão ligados que recentemente a Anfávia, a Associação dos Produtores de Veículos aí das fábricas de veículos, montadoras no caso, né, fizeram uma reunião onde eles meteram o louco, que é o seguinte, se o governo não aumentar imediatamente a taxa para veículos importados elétricos para 35%, que parece que agora está na casa dos 20% a 25%, se eles não aumentar imediatamente, os caras se propuseram a fechar a fábrica, a parar a produção para poder forçar o governo. Por quê? Porque o carro elétrico tá aí mais barato, né? Mano, quando saiu, antes de chegar os BYD aí, um Kwid chegou a custar R$140 mil.
Quando chegou os BioID, os caras baixaram o preço. Aí fica com esse papinho aí, que todo mundo fica repetindo de que, o problema do Brasil é só o imposto. Não é só imposto, mano, não é só imposto. Os caras aqui cobram o que quer. Porque pode. Porque tem 5 montadoras que fazem o que querem. Tá ligado? Pode ser uma moça mais bela que Afrodite. Se ela defender controle de preços, rejeito. São as lentes que ele usa, de onde ele partiu, a vida que teve ao que foi exposto. Uma fala de Mano Brown recentemente se espalhou pelo Twitter. Ele se perguntava onde estava a tal crise no governo Dilma Rousseff. Logo, pessoas voltadas ao pensamento do PT nos trouxeram gráficos para explicar essa parte da nossa história. Primeiro, foi dito que a crise econômica do governo de Dilma Rousseff foi criada. Para provar o ponto, são mostrados alguns gráficos. No primeiro deles, é mostrada a avaliação do governo Dilma. No ano de 2013, em março, a aprovação de Dilma estava em 65%. Em junho, apenas 3 meses depois, estava em 30%. Aí o efeito manada comeu solto. 2 anos mais tarde, 44% dos brasileiros viam o governo da petista como ruim ou péssimo. No segundo gráfico, vemos sobre a remuneração dos empregados e o lucro das empresas na distribuição do produto interno bruto pela renda. A partir da chegada do PT ao poder, a participação da remuneração dos empregados aumenta significativamente. A partir do impeachment de Dilma Rousseff, a participação da remuneração dos empregados cai, enquanto o lucro das empresas aumenta. No terceiro, vemos a evolução do salário mínimo de 1940 a 2016. As anotações no gráfico sugerem que quando há aumento no salário mínimo real, acontece um movimento para a saída do governo do poder. Também lembraram da página no Facebook chamada Apesar da Crise, que compilava títulos de reportagens mostrando efeitos econômicos bons junto da frase Apesar da crise. Alguns exemplos são: apesar da crise, vendas da Toyota crescem 3% no primeiro semestre. Sabe o que é doido, galera? É porque assim, os caras nem disfarçam, mano. Tipo assim, é muito claro que isso aqui é orquestrado, cara. Os mesmos títulos, tu olha e fala, mano, tá muito óbvio. O cinema do país tem maior crescimento em 4 anos, apesar da crise. Apesar da crise, a produção de batatas atrai investimentos em Minas. Um economista formado pela FGV, mestre pela Escola de Economia de Barcelona e doutorando em economia pelo INSPER, responde ao Mano Brown também utilizando alguns dados. Este economista diz sobre a meta de déficit primário criado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, ou seja, o governo deveria gastar menos do que arrecada. No primeiro gráfico apresentado, o economista mostra que de 1999 a 2013, o Brasil gerava superávit de 100 bilhões de reais. Ele ressalta, até o Lula fez isso. Ele continua, daí, em 2013, Dilma e o PT disseram que isso não era mais importante e que o governo tinha que gastar para ser o indutor da economia. Resultado, o superávit de 100 bilhões virou déficit de 200 bilhões. Ele continua dizendo que se o governo gasta mais do que arrecada, se endivida, e nos traz um gráfico mostrando que a dívida do Brasil saiu de 57% em 2015 para 70% em 2016. O economista continua seu ponto dizendo que se o governo gasta sem controle, a moeda perde valor. Segundo ele, o Banco Central devia ter aumentado os juros para combater a inflação, mas não fez isso. Logo, a inflação subiu de 3% para 10% em 13 anos. A partir disso, ele diz, com o governo gastando, a dívida aumentando, a inflação fora de controle, o empresário para de investir. Desse modo, o desemprego saiu de 6% em 2013 para 14% em 2017. Bem, o que eu preciso dizer para vocês hoje, minhas amizades, é que os dados são interpretados. Os números não são soberanos. Nenhum modelo ou teoria é capaz de apreender a realidade por completo. Eu quis focar na formação deste economista para mostrar que ele é formado pelas universidades da elite. Ele tem conhecimento. Logo, a visão dele é técnica. Certo? Vamos ver o que Jayati Ghosh, uma das mais importantes economistas do mundo, diz sobre a economia brasileira. Striking, I felt in the last 2 days. Eu lembro disso aqui. Vários economistas mundialmente famosos falando assim, não faz sentido a taxa de juros do Brasil. Não faz sentido. Mas o Faria Limer diz que faz, né? Is that all those who had come from outside Brazil or were speaking from outside Brazil, we were all
stunned at your macroeconomic indicators and your approach. Because here is a country that looks actually hugely comfortable from the point of view of being able to ward off external threats. You don't have a large external debt. In fact, you have barely any external debt. You have very large reserves. You have relatively low inflation, and you have a relatively low public debt to GDP ratio. You're in the bottom half of countries in terms of the public debt to GDP ratio. Yet you say, oh my goodness, we have to have a primary budget surplus. Why? And you say we have to have these really high interest rates. Why? It doesn't make sense. This is a legacy from, the 1980s when you were running very large deficits and you had high inflation. It's a very different world. It's a very different context. At that time, it was worth trying to stabilize your budget. Now, all you're doing is tying your own hands. It's a very masochistic policy. And so all of us came and said, why are you doing all that damage to yourselves? Why this self-inflicted pain where you will not invest? Now, let's see that you have a really low investment rate. And a large part of that is because the public sector is barely investing. Because, public investment crowds in private investment. It creates infrastructure, it provides amenities, it provides demand, it improves supply conditions. And that's well known now. I mean, everyone recognizes this. You have the space to do that. You don't have to run a primary budget surplus. You can spend much more on investment, public investment. And that would bring in more private investment, that would generate more growth. Segundo ela, seus colegas economistas do mundo inteiro não concordam com as políticas econômicas do Brasil. E como você pôde ver, a sua crítica se debruça sobretudo em relação ao tal do superávit primário. Para ela, e segundo ela, os seus amigos economistas do mundo inteiro, o governo brasileiro deveria investir mais, esquecendo do superávit primário para que a iniciativa privada também quisesse investir. Se você está acompanhando esse vídeo atentamente, você percebeu que nós temos duas visões não só diferentes, mas opostas, conflituosas, antagônicas, inimigas aqui. De um lado, uma das maiores economistas do mundo diz que o Brasil não deve se preocupar tanto com superávit primário e deve investir. Do outro, nós temos um economista de uma das maiores universidades de economia do Brasil dizendo que a desgraça do governo Dilma foi ter exatamente ignorado o superávit primário e investido. E quem está certo? Devemos entender que a economia não é uma ciência exata. A economia tem o seu nome original como economia política. Economia é política. Por acaso, a visão de Jayati é menos técnica do que a do economista da FGV? Aqui nós caímos no grande mito que estamos tendo com esses think tanks como o Renova Brasil. O Renova Brasil é uma organização de educação política para uma pretensa renovação da política brasileira. Foi fundada por Eduardo Mufarege, um bem-nascido, e tem como um dos financiadores Luciano Huck. Em 2018, o Renova Brasil conseguiu eleger um senador, 9 deputados federais e 6 deputados estaduais. Desses, metade fazia parte do Partido Novo. Um dos nomes mais relevantes do Renova Brasil é Tabata Amaral. Todos os deputados federais do Renova Brasil votaram a favor da reforma da Previdência, por exemplo, exceto Joênia Wapichana. O Renova Brasil, o Partido Novo e essa política com uma roupagem mais jovem prezam pelo técnico. Eles farão, segundo eles, decisões técnicas, empregarão técnicos. Dizem isso como se a técnica se descolasse do conjunto de ideias, das ideologias, dos vieses, das lentes que nós usamos para entender o mundo. E já sabemos que não. Toda decisão é ideológica. O que você come, o que você veste, o que você escolhe, tudo isso é ideológico. A vida é um grande conjunto de valores e ideias, são ideologias. Querendo ou não, a nova matriz econômica, como ficou conhecida a política econômica do governo Dilma, era baseada em técnica, em literatura, em arcabouço teórico e, claro, também era ideológico. Dilma tentou fazer algo que eu gostaria que se fizesse no Brasil, o incentivo à indústria. Para tanto, ela diminuiu os impostos industriais, deu crédito pelo BNDES, reduziu a taxa de juros e desvalorizou o real. Do outro lado do espectro, pensando em Estado mínimo e em livre mercado, temos a política econômica de Margaret Thatcher, a menina dos olhos dos neoliberais, que promoveu muitos louros à economia inglesa, como a diminuição da inflação, o crescimento do PIB. Antes de Thatcher, o grandioso Reino Unido precisou pedir ajuda
ao FMI. Durante o governo de Margaret Thatcher, a compra de casas populares foi incentivada. E ao mesmo tempo, a pobreza, a concentração de renda e a fome cresceram no governo dela. A realidade é dialética. Há coisas boas e ruins no governo Dilma, assim como no governo de Margaret Thatcher, assim como foi em Cuba, na União Soviética e na Venezuela. Nós demonizamos o nosso opositor e endeusamos a nossa causa. Devemos ter mais responsabilidade. Não há uma verdade, nunca houve, mas hoje na pós-modernidade isso se acentua. Me dói, eu que sempre quis a verdade, o bem comum. Lembro que no começo da graduação, quando eu tinha ali meus 17 anos, eu vi as primeiras críticas que as pessoas decoloniais faziam aos direitos humanos. A ideia de direitos humanos, que era para mim a maior verdade, estava sendo difamada como eurocêntrica, racista e falha. Essa é a pós-modernidade, é a morte das metanarrativas, como disse Lyotard. Não temos espaço para o marxismo na pós-modernidade. Marx hoje, para parte da militância esquerdista decolonial, é um macho branco cis europeu. Não temos mais espaço para o cristianismo na pós-modernidade. Como isso é possível, Bira, se você disse até agora sobre a teologia do domínio? É fácil. A Igreja Católica tem quase 2000 anos de literatura. A hermenêutica, a interpretação católica remonta a pelo menos Santo Agostinho, no século V. Já no protestantismo, nós temos o livro As Institutas da Religião Cristã, a base do calvinismo, que foi publicado há 500 anos. O livro da Concórdia, que estabelece o luteranismo, foi publicado há mais de 400 anos. O livro de Mormon, mais recentezinho, tem 200 anos. A religião era feita por livros, tratados, reuniões. Era uma teologia elaborada sistematicamente. Exato. E ó, eu lembro quando eu li uma Bíblia de estudo a primeira vez, que quando eu fiquei sabendo que os livros foram escolhidos pela Igreja Católica como canônicos, ou seja, esses estão valendo baseados no simples princípio de que, para ser considerado canônico, esse livro deveria de alguma maneira ter sido citado por algum outro livro. Então o critério era esse. Se esse cara foi citado por algum outro livro lá, ele é canônico. Se não foi, não é canônico. Aí que eu fiquei ligado, aí que me respondeu a pergunta. Ah, então é assim que foi escolhido. Ah, então é assim que foi escolhido. Caramba, a minha cabeça explodiu. Ou quando eu vi que as palavras escolhidas para escrever a Bíblia, pelos tradutores, foram escolhidas baseados na percepção deles daquilo que era o certo a ser usado para escrever a palavra de Deus. Aquilo que era para ser santo segundo eles. Mas lembre-se, esses caras eram da burguesia. Então, tu já viu o advogado falando? Era o mesmo critério dos caras. Vamos escrever numa linguagem que ela não vai ser tão povão assim. Vai ser uma linguagem que nós consideramos a linguagem rebuscada. Aí eu fiquei, agora tudo faz sentido. Então, é isso. Até religião é fruto de concílios. O cristianismo é fruto de concílios. Era uma metanarrativa. Hoje, se eu estou na sua igreja protestante e eu não concordo com o que você disse, eu vou até a garagem da minha casa e monto minha própria igreja. Os pastores no Brasil são teólogos, escritores, teóricos cristãos? Conhecem a história de pelo menos o neopentecostalismo? Estudaram hermenêutica? Não. As religiões protestantes vêm da interpretação da Bíblia e cada vertente interpreta a Bíblia de sua maneira e pensa ser a correta. Se você chegar hoje em alguém religioso e disser, fale sobre o que é pecado, fale sobre o legado de Jesus Cristo. Vocês querem uma doideira? Tem um versículo bíblico que fala assim, ó, que aqueles que me buscarem vão me encontrar. E tem algumas traduções que diz assim, aqueles que me buscarem de madrugada vão me encontrar. A minha igreja que eu fazia parte, ela tinha toda uma campanha de oração que rolava na madrugada baseado nessa tradução de que aqueles que me buscam de madrugada me encontrarão. Atenção! Toma essa? E aí, olha que doideira. As pessoas dirão, eu acho. Não, meu amor, você não acha, você não deveria achar. Se você é católico, tem quase 2000 anos de escritos, de livros, de teoria sobre a sua religião. A doutrina cristã é totalizante. Se você não concorda, rua. As metanarrativas morreram, não há mais espaço para elas. A ciência, outra metanarrativa, não tem mais espaço. Aí você diz, Bira, pera lá, eu concordo que a direita é negacionista da ciência, não quer vacina, mas eu sou esquerdista. Nós, a esquerda, aprovamos a ciência.
Aprovamos? Então vai no Twitter e posta assim: psicanálise não é ciência. Tu quer ver? Cara, realmente, a terapia é uma religião na internet, né? Façam terapia, gente. Pra ver o que acontece com os esquerdistas lá. Além da morte das metanarrativas. Fazia tempo que a gente não via a senhorita Bira botando a linguinha de fora assim, né? Ó, olha aí, ó, pra matar a saudade. Pra ver o que acontece com os esquerdistas lá. Além da morte das metanarrativas, nós estamos sendo bombardeados por informações. Hoje eu mostrei gráficos, narrativas que não são apenas diferentes, elas se destroem. Devemos ter ou não ter um superávit primário? Bem, depende do que você acredita. Não é a verdade, mesmo que você pense que é. Mesmo que eu colocasse, sei lá, o Jones Manuel, que é um cara que sempre... Jones Manuel do canal Jones e Manuel. Sabe o que é certo, sempre tem opiniões muito fortes, sempre sabe o que devemos fazer. Se eu colocasse Jones Manuel no poder como ditador para resolver o Brasil, ainda haveria problemas. Abra uma postagem nas redes sociais. E eu não estou falando do povo leigo, não. Eu estou falando de gente acadêmica, com bagagem teórica. Vai ver a discussão deles. Você sai falando, e agora? Por quê? Porque a crença é útil para quem acredita nela. Você acredita por causa da sua biografia. Nós temos um excesso de informações nas redes sociais, conflitantes, alarmantes, e nós não temos todo o tempo e disposição e conhecimento para discernir tudo. Isso causa o que os autores como Jean Baudrillard vão chamar de morte do real. Não temos mais o real. E os esquerdistas, comunistas, materialistas... Entendi. Porra, essa frase é boa. Morte do real. Porque no fim, a gente muitas vezes está discutindo aquilo que... Eu não vou dizer que não é real, mas que não é uma realidade urgente. Falando como nação, tá ligado? Eu sei que é doido de falar isso, porque você entra num campo que é perigoso. Todo mundo acha que a sua dor é real. Mas como nação, nós temos dores mais urgentes, tá ligado? Que essas outras pessoas que, por não estarem, de certo modo, contempladas nessa dor urgente, elas podem sentir que não estão tratando suas dores como real, tá ligado? É muito doido isso. Vão se debruçar um discurso sobre a realidade que não existe mais. Não temos como voltar atrás. Jean Baudrillard diz que o real é o que está reproduzido. O exemplo que eu dou para os meus alunos do curso de Sociologia é o seguinte: vá na Praça da Sé, no centro de São Paulo, e pergunte qual é o carro do filho do Lula. Os alunos costumam rir, porque logo lembram daquela fake news. O carro do filho do Lula é uma Ferrari de ouro. Mas Bira, isso é fake news. Mas o real é o que já está reproduzido. O filho do Lula, que limpava a jaula dos animais do zoológico de São Paulo, tem uma Ferrari de ouro e é o dono da Friboi. Você pode dizer, como é possível que os direitistas caiam em fake news tão bobas? E eu também digo isso para os meus alunos no curso. Se aparecesse uma publicação de notícia dizendo que o Bolsonaro falou para a população se lambuzar em pasta de amendoim para não pegar dengue, você não acreditaria? Nós acreditamos no que é útil. Chegamos a esse outro tweet. Hoje é um vídeo de resposta ao auspício do Twitter, vocês estão percebendo. Esse tweet foi feito por um professor universitário. Eu vou ler o currículo dele aqui para vocês, tá bom? Formado em Direito pela renomada Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Formado em Filosofia pela Universidade de São Francisco, em São Paulo. Mestre em Ciências da Religião pela PUC de São Paulo. Mestre em Direito pela USP. Doutor em Ciências da Religião pela PUC de São Paulo. Doutor em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal Fluminense. Currículo mais bonito que esse, eu realmente nunca vi. E deve ser legal numa roda de conversa, hein? Ele ainda é progressista. Eita, coisa boa! Ele postou: caro crente, em Israel, ser gay e lésbica é normal. Abortar é normal. Em Israel, que não é um país cristão, mas laico, ninguém é obrigado a acreditar em Deus. E Deus não está acima de todos, nunca esteve, muito menos Jesus Cristo. Por que então você carrega a bandeira de Israel? A marcha LGBT em Jerusalém foi palco de gente... Aí foi dedo no cu e gritaria. Foi uma choradeira. Esfaqueada, no caso mais recente, em 2015. Pessoas foram feridas e uma adolescente morreu. Em 2019, 49 pessoas foram presas na marcha LGBT em Jerusalém, acusados de planejar ataques. O casamento gay em Israel não é permitido.
O aborto não é livre em Israel. Na verdade, a lei do aborto lá é bem parecida com a nossa. Se a gravidez é decorrente de abuso, se o feto tiver problemas ou colocar em perigo a vida da mulher. Além desses casos, em Israel, pode abortar a mulher grávida com menos de 18 anos ou mais de 40 anos, ou se a mulher não for casada. Para realizar o aborto, a mulher deve ser avaliada por uma comissão de 3 profissionais, 2 médicos e um assistente social. Israel não é um estado laico. Israel é um estado confessional. A religião oficial de Israel é o judaísmo, e pelas leis básicas de Israel, que funcionam de facto como a constituição do país, Israel é um estado-nação do povo judeu e representa todo o povo judeu. Qualquer retardado consegue essas informações em poucos minutos no Google. Não é necessário ter doutorado. Necessário ter feito 2 graduações, 2 mestrados e 2 doutorados. Mas nada disso importa. A política hoje é estética. É o que marca a transição da política representativa moderna para a política de identificação pós-moderna. Os meus colegas ciristas, trabalhistas, mais conservadores, torcem o nariz para a postura de Erika Hilton como ícone pop. Se colocar como ícone pop, na verdade, é o maior acerto da Erika Hilton. A política hoje, e sendo sincero, sempre foi sobre estética. Então, o real acabou. O real é o que já está reproduzido. Nós estamos acreditando no que queremos acreditar sem nenhum ou pouco respaldo na realidade. E mesmo que tenhamos uma teoria muito robusta, vocês já sabem, ela não é capaz de apreender a realidade por completo. E toda teoria, toda técnica parte dos nossos conjuntos de valores e ideias, que chamamos de ideologias. E o bem comum, pelo amor de Deus? A política é luta. Quando cheguei à universidade, eu pensava que o governo Lula tinha sido impecável em relação à articulação política. Eu escutei isso de vários professores. A ideia de que Lula conseguia em seu governo sentar à mesma mesa líderes do movimento sem terra e os banqueiros me parecia o ápice da racionalidade humana. Eu pensava, ele está a serviço da sociedade e a sociedade é múltipla. A conciliação me parecia tão boa. Mas política é luta. No mundo que estamos, quando Lula tivesse que decidir entre os interesses do MST ou dos banqueiros, por qual interesse ele ia atender? A ideia de conciliação, então, não me parece mais adequada. Não é possível conciliar interesses que são inimigos. O patrão não quer pagar um salário maior, mas o trabalhador quer receber mais. A bancada ruralista não quer pagar mais impostos, enquanto a indústria quer pagar menos. A bancada evangélica não quer aborto em nenhum caso. As feministas querem que haja aborto em qualquer caso. Não há o bem comum que eu acreditava. Não há o bem comum que Ciro Gomes dizia. Até a ideia de que o brasileiro era contra as privatizações, eu já disse aqui. 4 em cada 10 brasileiros são contra privatizações, mas quase 4 em cada 10 brasileiros são a favor de privatizações. Em 2017, 7 em cada 10 brasileiros eram contra as privatizações. Em 6 anos, caímos de 70 para 45. E por quê? Karl Marx já tinha dito. Ideologia. Quando nós falamos sobre ideologia à luz de Karl Marx, não estamos falando de ideologia que a gente usa no dia a dia, sobre conjuntos de valores e ideias, não. O termo ideologia para Karl Marx é falsa consciência. O capitalismo mascararia a realidade. Você quer exemplos de ideologia? Caralho, que definição boa. Falsa consciência. O trabalho enobrece o homem, Deus ajuda quem cedo madruga. A ideologia vem da classe dominante. Pierre Bourdieu traz isso para o seu trabalho. Ele diz que a escola... Pô, como é que é o nome do cara aqui? Pierre Bourdieu. Vem da classe dominante. Pierre Bourdieu traz... Porra, achei ele parecidíssimo com o Breaking Bad lá. Faz isso pro seu trabalho. Ele diz que a escola reproduz a cultura dominante. É aquela grande questão que os pedagogos enfrentam. Devemos ou não devemos trazer o funk, a cultura das ruas, para dentro da escola? Como tudo, não é uma verdade. Há quem defenda que nós devemos sim trazer o universo do aluno para dentro das escolas. E há quem defenda que os alunos já têm acesso ao funk na sua vida fora da escola, então o dever da escola é mostrar o clássico, que ele não tem acesso. De todo modo, a escola reproduz a cultura da elite. Vamos apreciar os textos que a elite acredita ser bons. Vamos trabalhar com a perspectiva histórica que é a preferida da elite. Vamos fundamentar nossas ideias nas ideias da elite. Isso aqui, minhas amizades, já deixa muito claro o que estamos tratando. Nós não vamos vencer. Se tirasse todo o seu dinheiro agora, todo, desse R$1.000 na tua mão, mas não tirasse seu conhecimento, quanto tempo você fazia 1 milhão? 1 milhão?
No mesmo dia, ué. Aham. Mas lógico que é no mesmo dia. Com R$1.000 na mão, no mesmo dia, ué. Pelo amor de Deus. Você pode arrancar tudo que eu tenho. Eu faço 1 milhão no mesmo dia. Ia fazer contrato que ia dar mais que isso. Mas sacar mesmo, eu saco em um dia. Não tem nem chance. Desde o começo do canal, eu deixei claro que eu digo coisas óbvias que estão à nossa frente, mas que nós não estamos vendo. É importante dizer o óbvio. Os comentários deste vídeo de Pablo Marçal no TikTok são um exemplo da manifestação da falsa consciência, do desapego ao mundo material. Estes são os comentários em evidência, de acordo com o meu algoritmo. O comentário pergunta, por que ele não faz 1 milhão por dia a partir de hoje então? As respostas são surpreendentes. Mas ele faz. De novo? Só uma pergunta. Você sabe quanto ele ganha? O cara ganha mais de 1 milhão por dia, camarada. Ele é bilionário. Ele ficou bilionário aos 34 anos. Cara, isso não só é questionável, como isso provavelmente não é provado. O que acontece é que os caras falam, hoje, a galera fala de bilhão, é uma coisa que eu noto há alguns anos, tá? A galera fala de bilhão como a gente falava de milhão um tempo atrás. A galera acha que é fácil ter bilhão. Gente, 1 bilhão são 999 milhões mais 1 milhão. É muita coisa. Não faz assim não, tá ligado? Não faz mesmo. Bilhão é coisa de explorador hard. E faz muito mais o inteligente. As empresas dele faturam mais de 60 milhões mensais. Outro diz, o cara fatura 35 milhões no mês e ele ganha 1 milhão e 15 mil reais por dia, meu camarada. Ele faz mais que isso. Não sei se você sabe a história do Pablo, mas ele é um dos empresários mais bem-sucedidos do Brasil. Em uma rápida pesquisa na internet, é possível ver que algumas das empresas de Pablo Marçal já foram fechadas e praticamente todas foram abertas ainda em 2021. A mais antiga foi aberta em 2018. Segundo o levantamento da revista Veja, a soma de todos os capitais sociais de todas as empresas que ele figura como sócio é de 200 milhões de reais. Quase todas as empresas de Pablo Marçal ficam no mesmo endereço, no bairro de Alphaville, na cidade de Barueri, na região metropolitana de São Paulo. Quando a Polícia Federal foi fazer buscas neste endereço por suspeita de lavagem de dinheiro, não encontrou nada, além de salas vazias e uma mesa de bilhar. Não havia nenhum escritório ali. Em outro comentário, Cara, é muito... Bicho, é muito fácil enganar a galera. Gente, é sério. Se você tiver um pouco de grana, e o Pablo Marçal inegavelmente tem alguma grana, é muito fácil enganar. Gente, é sério. O cara compra um carro caro pra poder postar, aluga uma sala num bairro caro pra dizer que tem uma empresa, a galera cai que nem pato. Possível ler. Suponhamos que ele estivesse falando a verdade. Ele faz 30 milhões por mês? As respostas são igualmente risíveis. Cara, vi um vídeo que ele diz ter 40 empresas. Acredito que ele faz, então. O autor do comentário rebate, ou seja, em um ano ele deveria ter se tornado bilionário, ou não. Enfim, eu acho o Pablo Marçal muito bom, mas que de vez em quando ele apela nas mentiras. A última resposta diz, mas ele é bilionário. O patrimônio que Pablo Marçal declarou para a Justiça Eleitoral em 2024 foi 97 milhões de reais. Em 2022, ele declarou ter 17 milhões de reais. Em 2 anos, sua fortuna cresceu 80 milhões de reais. Segundo a Folha de São Paulo, Pablo Marçal foi condenado por envolvimento em uma quadrilha que desviava dinheiro de bancos em 2005, quando ele tinha apenas 18 anos. A pena, no entanto, foi extinta em 2018 por prescrição retroativa. Essa outra resposta... Que na época, quem explanava muito o Pablo Marçal era aquele Ryan Santos, que o Pablo Marçal falou ao vivo que ia mandar pegar ele. Você lembra dessa? É por isso que o cara mora fora do Brasil até hoje. Posta aqui no TikTok, eu amo. Imagina quanto ele ganha só de renda. Não subestime o rico. Não existe burro com grana. Olha, minhas amizades, Karl Marx colocaria essa frase na definição de ideologia se ele estivesse vivo. O real, definitivamente, é o que já está reproduzido. A elite tem dinheiro, tem a mídia, tem o político, tem as escolas. Eu não costumo ler os comentários de conteúdos meus na internet, mas para fazer esse vídeo de hoje, eu quis ver como estava a minha recepção. A página Politicamente, no Instagram e no TikTok... Cara, chat, eu vou falar pra vocês. Se eu tivesse 10 milhões na minha conta, eu podia muito fácil fingir que eu tinha 50 milhões. É muito fácil, bicho. Porque assim, fora quem é milionário, muito milionário, qual de nós tem estofo psicológico, histórico, para reconhecer os sinais de alguém que é multimilionário? A gente não sabe quais são os sinais que eles têm. Sabe por que o problema? É que a gente no máximo conhece fazendeiro rico. E fazendeiro rico não é o padrão, amigo. Então a gente não tem os sinais
Porque o nosso sinal de riqueza é o prefeito que compra Hilux, a SW4. Esses caras estão muito em outro nível. A gente não conhece os sinais. O máximo que a gente sabe hoje, porque eles estão falando, olha, o cara rico usa Rolex, não é? O cara rico usa, como é que é o nome do doutor? Patek Philippe. Isso é o máximo que nós sabemos. O máximo. Lembra quando viralizou as roupas que os personagens da série Succession usam? Que eles chamam de Quiet Lux, né? Que é o luxo quieto. Que é umas marcas que a gente nunca ouviu falar, mas que são caríssimos os negócios. A gente nunca ouviu falar, a gente não consegue nem reconhecer. Porque quem é rico de verdade faz questão de usar coisas que você e eu, a plebe, não reconhecemos. Então, esses caras aqui que ficam, olha só o meu relógio, eles querem que você os reconheça como sendo muito rico, porque eles sabem que, a partir dessa percepção que você tem, você coloca ainda muito mais dinheiro no bolso desse cara, porque você acredita, graças à ideologia, de que o rico é dotado de uma bondade, inteligência superior. O que não é verdade. TikTok posta há algum tempo cortes meus. E eu quis ver o que as pessoas diziam ali. Um discurso que estava bastante presente era que políticos, na verdade, são o problema. Que eu não estava percebendo isso e ficava nessa de ricos contra pobres, quando o problema são os políticos. Se eu não tivesse, nesse momento da minha vida, em que estou mais compreensivo em relação à crença das pessoas, me assustaria que o brasileiro não veja que o problema não é só a classe política. Nós já trabalhamos aqui hoje. A classe política, na verdade, é a elite. E é a elite de sempre. É a elite que tinha escravos. Os políticos são condenados por corrupção passiva. Ou seja, para existir um político corrupto, deve haver um corruptor. E quem é esse corruptor? Quem? O empresário capitalista. Exato. Os donos da Odebrecht nos disseram que o Caixa 2 era o padrão, que sempre foi feito assim no Brasil. Os empresários investem nas campanhas dos políticos por quê? Por que será? Porque querem benefícios. Os políticos vão dar benefícios. Todo mundo tem um preço. É o que o Wright Mills já tinha dito. O povo não fala que o sindicato no Brasil só ajuda o patrão? Wright Mills tinha escrito sobre isso no século passado. Por que qual será? é o maior problema aqui? É o político? É o empresário? Não, é o capitalismo. Tudo é mercadoria no capitalismo. Eu já disse isso. De saltos altos a órgãos humanos. Atenção, 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 atenção. Breaking News, CNN. Chegamos à raiz do problema. Das 4 alienações teorizadas por Karl Marx, vai ser a alienação do homem de sua própria espécie. Hoje, até o amor, o afeto é mercadoria. Você pensa ou não pensa sobre as condições financeiras do parceiro antes de casar? Pegou vocês, hein, chat? Pegou vocês. Não há pessoas que se casam apenas por dinheiro. Então nós vemos nessa fala... E a gente cresceu vendo isso. Maria do Bairro, Marimar... sobre isso. Contra a classe política, uma verdadeira ideologia. É uma falsa consciência. É a elite que dita a política econômica, que financia o político, que está na política, que é dona dos meios de comunicação. É o que eu sempre digo pra vocês, Ciro Gomes também diz. As 5 maiores emissoras de televisão do Brasil pertencem a 5 famílias. E elas jantam. Vai ter dissenso? Até quando você pensa que vai haver um dissenso, eu já disse, um dos principais fundadores do movimento de direita, o MBL, e o produtor responsável pela carreira de Pablo Vittar são amigas de infância, eram sócios, eles jantam juntos. É a entrevista de George Carlin. A elite não precisa de uma sociedade secreta. Eles foram para as mesmas escolas, eles frequentam os mesmos country clubs. O brasileiro está ouvindo a mesma narrativa produzida pela mesma elite, e essa elite quer privatização. E essa elite quer que não haja direitos trabalhistas. E essa elite quer acumular mais. E os recursos no mundo são finitos. Para um ter muito, o outro vai ficar sem nada. Qual é, então, o tal do bem comum? Defender a Petrobras, a riqueza do Brasil? A Petrobras, aquele reduto de corrupção que nos dá uma gasolina cara, que não resolveu o problema do Brasil, que diria que resolveria com pressão, né? O bem comum seria direitos trabalhistas? Pergunta pro Uber. A população já aceitou a pejotização, já aceitou a uberização. O motivo? Ideologia. Nunca viu uma manifestação contrária? E se você reclama, você é um esquerdista que nunca pegou numa enxada. Eles dizem, se joga uma carteira de trabalho, não sobra um. Carteira de trabalho não. Nem tem mais. A elite tem a mídia,
tem a escola, tem a política. É claro que o povo brasileiro vai falar a narrativa deles. Não tem alternativa. É por isso que eu apoio todo e qualquer produtor de conteúdo que fale contra a hegemonia. Chavoso da USP, Rita Von Hunt, Jones Manuel, Gustavo Gaiofato, Ian Neves. Eu posso não concordar com tudo, mas eu amo e espero que todos continuem. Porque nos anos 2010 o MBL falava na internet sem contraditório. E não podemos menosprezar o poder do MBL na guinada à direita que os jovens do Brasil estão vivendo até hoje. Verdade. Eu apoio todos esses produtores de conteúdo de esquerda, porque o Brasil só tem o Datena, o Bate, o Brasil... E é por isso que você, produtor de conteúdo de esquerda, tem que parar de ser otário e ser descolado. Para de ser o padrão esquerdista da internet, barbinha. É porque tem que ser estratégico, doidão. Bota uma luz colorida, compra um microfone bom, para de ser burro. O brasileiro ainda acha que, por exemplo, a maconha é a porta de entrada para as outras drogas. O brasileiro ainda acha que a Cracolândia é questão de polícia, não de saúde pública. Não sabem que a Suíça venceu a epidemia de heroína. Faz tatuagem na cara, é isso. Com uma política de saúde pública que dava literalmente heroína para as pessoas. Então qualquer fala contra a hegemonia me alegra, porque pode causar uma reflexão numa pessoa que nunca nem ouviu um discurso diferente. Ela vai acreditar? Pode ser que não, mas é o papel do idealista. Uma das frases que eu mais digo, que vocês, minhas amizades, mais repetem é: a política é para estrategistas, não para idealistas. E qual é a função? Putz, que frase maravilhosa. Ô, senhor Itabira, você brilhou agora. É isso aí, tem que ser estrategista, pô. Do grego, estratégia. Não pode ser só idealista bobo. Tem que pensar estrategicamente, cara. Porque é a tua história, né? Eu falava isso no meu tempo gospel. Eu falava assim, gente, beleza, a gente acredita que Jesus vai voltar. Mas se ele não voltar amanhãzinha mesmo, o que nós faz? Porque, né, pode ser que não volte amanhãzinha. Vocês estão aí, os velhos da igreja estavam lá há 50 anos e falavam, não voltou ainda. Então, é a mesma coisa. A gente acredita que a gente precisa acabar com o capitalismo, precisa de uma revolução, mas pode ser que não aconteça amanhã. Hoje é que dia? Hoje é quarta, né? Pode ser que não aconteça quarta. E aí, o que nós faz quinta? Tem que fazer alguma coisa quinta, né? Porque nós teremos fome na quinta-feira. Do idealista. A função do idealista é fazer com que o governo eleito se lembre dos princípios e não se perca na realpolitik. A política é luta. E nós já começamos essa luta perdendo. Sem dinheiro, sem plataforma, sem hegemonia, sem público, sem poder. Eles têm tudo isso. O povo se sente livre e feliz porque pode comprar 6 marcas de papel higiênico no mercado. Quando teve aquele caso com a Ivete Sangalo, que os direitistas não gostaram. Aí corta. Quem é o dono das 6 marcas de papel higiênico? Quem é? É uma marca só! Gostaram de uma fala dela e resolveram boicotar. Não, aqui até merece aquele áudio aqui, ó. Acorda, cara! Acorda, gente! É tudo da Unilever! Sua mãe ser presa pra você acordar, porra! Caralho! Acorda, caralho! Acorda! A Perdigão, alguma coisa assim, eles foram lá e disseram, vamos comprar da Sadia, que é da mesma empresa. O supremacista branco estadunidense diz, não vou comprar Pepsi pelo histórico de aproximação entre a Pepsi e a população negra. Tudo bem, ele compra Coca-Cola. Aí no café da manhã, ele compra Quaker, porque os Quaker, brancos, protestantes, como os Estados Unidos, ajudaram a fundar o espírito do capitalismo. A Pepsi e a Quaker são da PepsiCo. A minha ideia de que o Ciro Gomes mudaria a política é a mesma ideia que o bolsonarista tem em relação ao Bolsonaro. Gente, a verdade é que o mundo acabou. É a pós-política. O mundo é outro. Vejam só, nós, à esquerda hoje, estamos defendendo o Estado burguês. Nós estamos falando de Estado democrático de direito. Nós estamos falando de defender a democracia liberal, de defender... Cara, tem uma série muito boa no Prime Video chamado Goliath, né? Em inglês seria Golias. É sobre um advogado, um bom ator esse cara. Um advogado mais velho que luta contra grandes corporações. Ele pega uns casos horríveis e luta contra as corporações. E tem um discurso final que ele faz num caso, acho que no final da segunda temporada, que eu achei muito interessante. Ele fala assim, as grandes corporações sabem que eles vão vencer. Mas a minha luta é para que a gente seja pelo menos igual mosca. Igual mosquito. A gente não, talvez até não vença, mas a gente vai atrapalhar. Eu acho que muitas vezes a gente tem que pensar assim também, tá ligado? Esse pensamento da senhorita Bira a gente não vai vencer, faz sentido, mas eu acho que também deveria servir pra gente pensar nesse sentido de que talvez a gente não vai vencer mesmo, mas pelo menos vamos atrapalhar, vamos dificultar um pouquinho, vamos ficar só
Engels mandou R$5. Por isso que a revolução deve ser no domingo. Pequeno comunismo não existe segunda-feira. É por aí mesmo, né? A revolução tem que ser no domingo. Porque no comunismo não tem segunda-feira. Mas é isso, a gente tem que pelo menos ter o pensamento de assim, vamos dar trabalho? Tá ligado? Porque nessa de ser só conciliatório, porque hoje é isso que a extrema-direita faz. Eles estão aí pra dar trabalho e falam isso claramente. Vamos dar trabalho? Então vamos nós também dar trabalho? Das instituições do Estado. É uma visão criticada pelos esquerdistas radicais, mas de fato é a extrema-direita que se mostra como antissistema. Bolsonaro ia dar um golpe de Estado. Não era isso que os direitistas esperavam que o Lula faria? Mas não, nós não avançamos mais as nossas pautas hoje. A esquerda vive hoje de rebater a extrema-direita, em conter o avanço da extrema-direita. Nós não avançamos nossas pautas. Então temos que parar um pouco porque o babaca diz que vai dar golpe de Estado. Pra você pode ter parecido bacana o povo se mobilizar contra esse PL 1904, mas você percebeu que não foi um avanço nosso? Eles queriam tirar direitos. Eles queriam tirar direitos já garantidos. Vocês foram às ruas para conter, para manter o que nós já temos. É tão absurdo o que estamos vivendo que nós, esquerdistas, estamos tendo que defender o Estado burguês. As feministas foram às ruas para defender uma lei que elas não concordam. Elas não foram às ruas pelo aborto livre, mas sim para garantir que a lei fique como ela está. Você tá virando um conservador sem perceber. Erika Hilton tem que parar sua vida no Congresso para desmentir ataques, fake news. E se a extrema-direita é contra o sistema, então é ela que pode fazer mudanças. Não os retardados que ficam fiscalizando como eu falo, com quem namoro, que querem pegar parte do meu salário para dar para quem não quer trabalhar. No século XX, os trabalhadores ainda acreditavam que o socialismo traria mudanças. Hoje, os trabalhadores acreditam em sonho americano, em meritocracia e empreendedorismo. O povo se cansa, é muita goela. E a mudança real? Alguém vai promover a mudança real? Ué, os canais comunistas já estão desidratando. O movimento vai enfraquecer, porque as pessoas precisam trabalhar, viver, comer. Aquela militância toda que a gente teve em 2016, que o povo começava toda a frase em público com "primeiramente fora Temer", cadê? Acabou, gente. Nós não vamos conseguir produzir mudança real. A bancada ruralista, com o número que ela tem, pode fazer o que ela quiser no nosso país. Nós não temos investimentos e nós não nos comunicamos. O povo é sempre manipulado, é sempre massa de manobra. Foi assim em Trinidad e Tobago, que já falamos aqui no canal. Foi assim na Primavera Árabe, que também falamos no canal. E foi assim no Brasil em 2013. Sabe uma coisa que eu queria contar pra vocês? Apareceu pra mim um anúncio no Twitter sobre uma campanha, não lembro o nome, eu tentei procurar, mas eu não encontrei, que era uma coisa mais ou menos assim: você que tem que decidir, que era sobre o uso de cigarros eletrônicos. Vocês viram isso? Parece que tinha uma lei que ia proibir o uso de cigarros eletrônicos, aí fizeram esse movimento, você tem que decidir. O povo cai sempre nessa palhaçada do povo soberano, o povo que decide, você tem que decidir, é você, sua liberdade, o gigante acordou. E o que aconteceu? Se descobriu, colocaram ali nas notas da comunidade, que esse movimento, você que tem que decidir, era um movimento feito pela Philip Morris, a maior empresa de tabaco do mundo. Por que será? A democracia é o maior erro do Ocidente. Platão já tinha dito isso, que a democracia promovia paixões e faziam com que as pessoas fizessem políticas para o benefício do seu próprio grupo. E isso é verdade. O vídeo foi quase todo falando da bancada ruralista, da bancada evangélica, e a democracia moderna no Brasil é pior, porque é financiada por empresários que têm interesses. A máxima do mercado financeiro não é compre na baixa e venda na alta? Platão acreditava que os governantes deviam seguir o bem comum, assim como eu acreditava e assim como disse Ciro Gomes. Mas já falamos, o bem comum não existe. A democracia é o maior erro do Ocidente porque as pessoas são educadas, manipuladas e doutrinadas pelos interesses da elite. A democracia dá a falsa sensação de que o povo decide algo. Quando o trabalhador vai protestar, a polícia desce o sarrafo. Quando é bolsonarista, falta ficar de 4 e tirar foto. A democracia é um erro porque as pessoas não são autônomas, não são emancipadas. Na minha live sobre teologia do domínio, em setembro de 2022, o Wellington Barbosa já havia dito que haveria a invasão de Brasília. Por quê? Porque é um método, é um plano arquitetado. Se fala sobre corrupção, risco à liberdade, contra o establishment. É
ideologia. As manifestações não são orgânicas. O povo brasileiro literalmente comeu osso. Estão literalmente matando gente na Palestina. Quem está por nós? É necessário sim estudar a pós-modernidade, mas vai fazer efeito? Já vimos que não. É necessário ler Dugin. Ah, viu só? O Bira é fascista mesmo. Gente, é Dugin que está norteando a geopolítica do mundo hoje. Essa tentativa de criar um mundo multipolar está teorizado nos livros dele. A guerra na Ucrânia está viva por teoria dele. Está naquelas páginas o que estamos vendo ao redor do mundo. A força do nacionalismo, o ufanismo, o identitarismo de direita. Veja, ao mesmo tempo em que Putin apoia Maduro na Venezuela, ele apoia Le Pen na França. Putin é um nacionalista e faz parte do identitarismo de direita. Eu passei o vídeo inteiro aqui falando de extrema direita e tudo mais, mas a verdade é que os limites da esquerda e da direita estão borrados na pós-modernidade. Você vai ver discursos de influenciadores conhecidos na internet, contra pessoas trans que ao mesmo tempo falam contra bilionários e a favor da religião e do Bolsonaro. E por quê? Porque morreram as metanarrativas. Hoje, qualquer um pode abrir uma câmera e falar 1 hora de abobrinha, como eu estou fazendo aqui hoje, e vai ter alguém que vai concordar. E eles vão se achar, vão se agrupar, vão ter viés de confirmação, vão ficar mais fortes. Yair Netanyahu é filho de Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel que está matando o povo palestino. Yair Netanyahu, um judeu, apoia o AfD, o partido alemão de extrema-direita que é neonazista. Ele até fez fotos para a campanha de alguns políticos do AfD. E quando eu falo que o AfD é um partido nazista, não é recurso retórico, não. Não é palhaçada de esquerdista chamando Alckmin de fascista em 2016 e votando nele em 2022, não. Quando eu falo neonazista é porque eles usam símbolos nazistas e falam abertamente sobre isso. Ou seja, o vídeo de hoje foi um desabafo muito pessoal porque eu não vejo uma solução. Foi uma salada de frutas de informação, mas é o panorama do que nós estamos vivendo. Não tem ninguém cuidando de nós. A situação do Rio Grande do Sul nos mostra isso. Os deputados têm verbas de mais de 200 mil reais e não trabalham por nós. O povo brasileiro está fazendo sua parte. O povo brasileiro está acordando às 4 horas da madrugada, entrando como sardinhas enlatadas no transporte público, ralando o cu de tanto trabalhar, morrendo de pagar impostos, e o que nós temos em troca? Eu sei que pro povo os políticos sempre são ruins, os impostos sempre são caros, mas vamos ser sinceros, o que nós estamos tendo? Nós vimos com bastante clareza que se começar uma guerra civil no Brasil, não vai ter ONU, não vai ter ninguém para intervir. Gaza já está quase no fim, e não importa se 300 mil pessoas saíram nas ruas de Londres para ficar caminhando pedindo cessar-fogo. O trabalhador brasileiro já sabe que entra governo, sai governo, os parentes dele ainda vão morrer no corredor do SUS. Então, é por isso que o Lula deve enfrentar, não deve ter uma política econômica neoliberal, porque isso fortalece a extrema-direita. Eu concordo. E o que ele faz? Igual o Gustavo Petro? Mete o louco e começa a soltar medidas provisórias para o bem do povo e depois que o Congresso cancelar, ele vem na televisão e diz que está tentando fazer o que pode, mas está sendo boicotado? Temos que ter estratégia. Não adianta você ser uma ilha no meio do oceano e querer brigar com forças muito maiores que você, porque você perde. A China soube disso. A Rússia soube disso antes de entrar na guerra. As sanções eram mais do que esperadas pelo governo russo. E na verdade, que sanções? Eu vou nem comentar essa parte. Nós não devemos aceitar mesmo essa política econômica neoliberal. Nós não devemos mesmo aceitar essa política econômica do governo Lula. Mas qual é a alternativa? Você sabe? Bem, meu amor, muita gente sabe. Muita gente tem visão técnica do que deve ser feito, como nós vimos hoje. Muitas visões técnicas levaram a malefícios profundos na história da humanidade. Você sabe como estabelecer o bem comum? Você sabe o que fazer para o povo brasileiro que está tão polarizado? É bom você correr e nos contar, porque Lula tem quase 80 anos. Ele vai morrer. E nós não temos um herdeiro de Lula. Nós não temos um nome forte na esquerda brasileira. Mas não se preocupe, o pessoal do Renova Brasil tem ideias ótimas e técnicas para o nosso país. E um monte de herdeiros lá, né? Um monte de Tabata Amaral se formando. Além disso, filhos, primos, conhecidos... Cadê o PT Kids? Não tem o PT Kids. Devia ter um PT Kids, né?
Escolinha do PT, escolinha do barulho. Cadê os esquerdistas da escolinha do barulho? Amigos de Jair Bolsonaro já foram eleitos pelo Brasil afora. Se você quiser, nós temos Pablo Marçal. É engraçado, né? Gente progressista chamando esses influenciadores de esquerda, de comunistas de apartamento, ridicularizando o valor do vídeo de react, de memes, de toda essa militância virtual, e nós temos políticos eleitos do MBL por esse motivo. Nós temos Pablo Marçal, o candidato à prefeitura de São Paulo, com 12% das intenções de voto, em terceiro lugar, na frente de Cara, ele tá na frente Tabata Amaral de... Tá na frente da... Cadê o Kataguiri na fila? Tá na frente O Kataguiri, bicho, tomar no cu. Kim Kataguiri e até de Datena. Um cara que faz palestras sobre como enriquecer no capitalismo e é piada da internet pelas histórias exageradas que ele conta. Nós não temos nada e ainda estamos brigando entre nós, vendo quem tem mais opressão, fundando partidos a partir de partidos que já não tinham voto. Acreditando que ser consumidor é ser cidadão. Estamos lutando pelo Estado democrático. Olha o comentário do chat. Comunismo só para baixinhos. 5 proletários foram passear além do Estado para a luta. Ô, chat, nós estamos falando um negócio sério aí. O PT Kids. Ó, PT Kids tá... Porra, isso é uma boa ideia, eu tô falando sério aqui, ó. Precisamos ter os partidos esquerdistas Kids. De direito e não conseguimos avançar nossas pautas. Nós não temos dinheiro. Nossos militantes são ridicularizados pelos próprios esquerdistas. Estamos presos a conversas sobre coisas metafísicas e morais, sobre identidade, sobre diferenças. E as pessoas estão com fome agora. Os negros estão sendo mortos. Concordamos. Foi isso que eu falei aqui, ó, contra... Ian Neves. Inclusive. Eita porra. Até por governos de esquerda. Agora. O pobre está sendo atacado em sua aposentadoria, em suas finanças. Agora. Quem poderia imaginar, hein? No mesmo barco. Eu, senhorita Bira e Pirula. Olha aí. Com essa palhaçada de identitarismo, a esquerda molhou a calcinha quando o Lula subiu a rampa com o povo brasileiro. Foi preto, criança, cachorro, pessoa com deficiência, favelado, indígena, gordo, gente feia, torta, tudo que dava. E a gente vê o que está acontecendo agora no seu governo, os ataques ao povo brasileiro. E a gente viu nesse vídeo quem compõe o Congresso Nacional. O problema é o capitalismo. Aí você vai na Alemanha com essa desgraça de identitarismo de direita, o político fala pro branquelo de 16 anos, o problema é a imigração, o problema é o outro, cuide do seu emprego, vamos virar um país governado pela lei islâmica, Alemanha pros alemães, o trabalho liberta, viva o povo ariano. Aí vai o branquelo retardado e vota na extrema direita e toma no cu igual a Inglaterra tomou com o Brexit. De repente... Exatamente, porque pós-Brexit a Inglaterra só desce. Ele vê que nada mudou e nem vai mudar, porque o problema não é o preto, o viado, o imigrante. O problema é o capitalismo, o problema é a exploração, a concentração de renda, os interesses da elite que são inimigos dos interesses dos trabalhadores em qualquer lugar do mundo. No mundo de hoje, para os identitários de direita, se você tem uma fala a favor do bem-estar social ou do progressismo, você é automaticamente comunista. Para eles, há bancos que seriam comunistas. Já para os identitários de esquerda, se você... Caralho, é verdade. Banco comunista, acorda. Fala retardado, você é capacitista, eugenista, fascista, contra as minorias. Para eles, eu dizer que eu sou um homem travestido é uma grande mácula que fere a vida das pessoas trans. Eu fui conferir os comentários de uma publicação de uma notícia que aconteceu em Santos. Um homem gay, militante LGBT, foi preso por assediar um menino de 13 anos no banheiro público. Nos comentários não dava outra. O povo dizia... Tinha que ser, depois não querem ser relacionados à pedofilia, faz o L, não todo gay, mas sempre o gay, olha lá a esquerda que é isso. Nós achamos isso o fim do mundo? Achamos. É o que eles acham também quando a gente comenta na notícia de um feminicídio feito por um bolsonarista, coisas como, nossa, nunca falha, é sempre o defensor da família, um homem de bem. Não todo bolsonarista, mas sempre bolsonarista. Veja, eu também compartilho dessa visão sobre esses moralistas, mas a diferença é que eu vejo pelas minhas lentes que o meu posicionamento é o mesmo de um bolsonarista em relação à esquerda.
A democracia não se sustenta na pós-modernidade porque a democracia exige, segundo Bill Churran, falar a verdade. E o real já morreu. Só temos espaço para infocracia. A internet nos deu tanta informação que não sabemos mais o que é o que. Os dados econômicos não são mais o fundamento da aprovação de um governo. Nós estamos em uma guerra cultural. Rodrigo Pérez Oliveira, assim como eu fiz no meu vídeo que comam brioches, assim como Ciro Gomes, acredita que precisamos de um discurso que consiga se comunicar com a totalidade da sociedade brasileira, que é mestiça e pobre. Para ele, a gente precisa recuperar a tradição universalista da esquerda. O que ele quer aqui? O bem comum. E o bem comum não existe. De 2015 a 2020, mais de 9 mil meninas estupradas engravidaram no Brasil. Menos de 10% conseguiu fazer o aborto legal. E mulheres brancas, mulheres negras, mulheres ricas e mulheres pobres iriam na porta da maternidade para impedir o aborto. Aí você fala, mas Bira, essa é uma questão de costumes. O Ciro Gomes fala que no costume não dá. É na economia. Na economia, a classe média quer que os auxílios e as bolsas do governo para os miseráveis aumentem? Então eu poderia ficar aqui dando exemplo por muitas horas, tanto nos costumes quanto na economia, que seria o tema universal, segundo essas pessoas, que propõem o bem comum. Nós temos tantos problemas internos no Brasil, nós ainda temos fome, nós ainda temos taxas altas de violência, temos analfabetismo funcional, não temos saneamento básico e nós vamos sofrer ainda mais com a chegada da extrema-direita ao poder. Tanto no nosso país quanto no Ocidente. A elite, por outro lado, não sofrerá nada. Nunca sofreu. Eu poderia aqui dizer as diretrizes para uma nova forma de enfrentamento dessa guinada, mas elas não seriam nada além da minha própria biografia. Eu poderia fazer uma fala mais forte e impactante para encerrar esse vídeo, como é comum no meu canal, mas eu não tenho forças. Porque eu estive nas ruas, eu conversei com as pessoas e sei como dói. Eu descobri que amigos meus do trabalho, com quem eu ria, conversava e desenvolvia afetos, estavam e estão em insegurança alimentar. O trabalhador brasileiro, na prática, trabalha apenas para conseguir ir trabalhar. Come qualquer coisa para não morrer de fome. Veste qualquer coisa porque é obrigado. E a sua vida se resume a trabalhar. Trabalhar até morrer. E se não morrer, não se aposenta. E se já se aposentou, não vai ter aumento. O maior risco para a saúde humana é a pobreza. A pobreza mata. Pobres ainda morrem de doenças que têm cura. Pobres morrem de problemas cardiovasculares. A nossa curta estadia na Terra, tudo que nós temos, que é a vida, está cada vez mais valendo nada. É natural que, no mundo cão, eu espere ter uma vida melhor ao lado de Jesus Cristo. Nós estamos divididos, enfraquecidos, difamados. E a elite está junta desde quando o primeiro europeu se aventurou no mar. Somos fantoches, sofremos com a polarização que é construída artificialmente, mantida conscientemente. Não temos nada, não temos a força, não temos voto, não temos dinheiro. Nós não vamos vencer. Nós, na verdade, já perdemos e temos perdido a cada dia mais. Os identitarismos venceram. Se você não é cristão como eu, morra. Se você não é alemão como eu, vá embora. É mulher trans comemorando a morte de crossdresser. É gay negro demonizando o gay branco. Não é mais que nós não vamos vencer. Nós perdemos. O que me resta então é apelar para a poesia que há na química da Terra. O que me resta é a minha crença de que nós vamos continuar exaustos, abusados, empobrecidos, sem direitos, divididos, mas vamos continuar. Sempre continuamos. É a crença que é útil para mim. Nós não temos nada além da nossa vida. A nossa existência não significa nada, não tem razão, mas já estamos aqui. Não é necessário nem abreviar a vida. Ela vai acabar, e vai acabar de repente, e pode ser rápido. O que me resta é desejar que nossos átomos se transformem em borboletas, em ondas calmas um dia de sol no Oceano Pacífico, em milho que alimentará os animais e os descendentes da nossa espécie tão miserável. O que me resta é saber que nós ainda vamos dançar, comer aquele bolo e nos apaixonar à primeira vista. O mundo construído por Kant, o mundo construído a partir de Bretton Woods, está ruindo. A única coisa que permanece em pé é a ganância das elites. Estamos testemunhando um colapso climático no planeta Terra. Pode parecer o fim do mundo. É o final do nosso mundo. Mas tudo vai ficar bem. Lute por si, tente ter a vida mais confortável que você puder ter. Se una com os seus. É só isso que nós temos.
Então minha pergunta de hoje é: olhos desatentos, a sua solução para os problemas do mundo vai realmente funcionar? Eu sinceramente torço para que você se inscreva nesse canal, curta e compartilhe este vídeo. Que Deus nos abençoe a todos. E eu espero que você seja feliz. O que a gente diz depois disso, né, chat? Baita vídeo da Senhorita Bira mais uma vez, pra jogar aquele balde de água fria no seu pé. Que balde de água fria no pé a gente acorda assim, fica... e fica puto! A solução é ficar puto. Mas tá aí, se inscreve no canal, aqui tem vídeo todo dia. Aqui um videozinho pra membros. Beijo e tchau, obrigado.